Queridos amigos, irmãos, sejam todos bem-vindos à Casa Espírita Luz de Jesus. É com muito amor que nós recebemos cada um de vocês, encarnados e desencarnados, para que nessa noite juntos possamos refletir um pouquinho acerca do trabalho. E antes disso, vale lembrar que a casa também disponibiliza algumas oportunidades, tanto para estudo, que temos algumas turmas, né, para que a gente possa ter uma melhor compreensão, para que possamos melhorar os nossos pensamentos, a nossa conduta, a nossa moral, e como também para a prática da caridade. E como que a gente faz isso? Nós recolhemos doações de alimentos, roupas, e principalmente agora no inverno, roupas infantis, sapatinhos, né? Nós recebemos aqui no segundo sábado de todos os meses os irmãos que vêm buscar, né, esses, tanto o alimento como as roupas, e é muito importante. No verão também, mas principalmente agora no inverno, né, porque eles se deslocam de regiões que são mais quentes, assim, eles não são tão acostumados com o nosso inverno, né? Então, a gente consegue auxiliar bastante. Então, se vocês puderem, né, e lembrarem, podem trazer, que a gente faz a seleção e também fornece para eles nos sábados. E agora, vamos nos preparar para receber as reflexões desta noite, com a mente limpa dos pensamentos externos, o coração aberto. E para isso eu convido a todos que fechem os olhos e que juntos nós façamos uma respiração bem profunda e consciente. Relaxando nosso corpo e nos conectando com a força divina criadora. Para que assim, nesse estado de presença, nós possamos conversar com o nosso mestre e amigo Jesus. Ele que é o Senhor da vida, Ele que é amor. E o amor mais puro que qualquer um de nós já sentiu. Quando eu menos merecia, Senhor, o Senhor me amou mais ainda. Quando eu estava caído, o Senhor me levantou das cinzas. O Senhor não se cansa de mim, por mais teimosa que eu tenha sido em aceitá-lo como meu grande amigo. Hoje, eu e todos nós queremos mudar isso. Quero que saiba que farei todo o esforço, porque também quero ser sua amiga, perdoando a quem eu guardo mágoas, ouvindo e atendendo às necessidades dos irmãos em caminhada, reconhecendo as minhas falhas e tentando saná-las na medida do possível. Quero ter olhos para ver a bondade e a ternura de cada coração que se aproximar de mim, tal como tu fizestes com todos os teus apóstolos. Que o meu olhar possa espalhar a luz e a compreensão. Que da minha boca só saiam palavras de incentivo, de alegria e de ânimo aos irmãos da jornada. Que em cada atitude minha eu possa espelhar e refletir, Senhor, o vosso imenso amor. E assim nós pedimos a bênção e a graça do nosso amigo Jesus, curando nossas feridas, nos apoiando nas nossas decisões para o bem, tratando as nossas dificuldades, as nossas particularidades, porque somos ainda muito pequenos. E assim, Mestre querido, abençoa todos nós, as nossas famílias, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho. Enfim, esteja conosco nesta noite, nos orientando e conduzindo pelos caminhos da compreensão e da sabedoria. Que assim seja. Agora eu passo a palavra para Elisete, que vai nos conduzir sobre o tema A Lei do Trabalho. Obrigada. Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui para a gente refletir mais um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus. E hoje, em especial, falar sobre a lei do trabalho. Nós iniciamos há alguns meses a falar sobre
as leis divinas. E agora, então, nós vamos falar sobre a lei do trabalho, justamente hoje, né, no Dia do Trabalho. Então, essa nossa reflexão não vai ser pesada a palestra, a gente não vai lembrar de problemas, a gente vai entender por que o trabalho é tão importante em nossa vida e o que é realmente o trabalho, né? Essa reflexão ela está baseada principalmente no Livro dos Espíritos, na terceira parte, capítulo 3, que tem 2 itens: a necessidade do trabalho e o limite do trabalho, o repouso. Então, nós iniciamos com a primeira pergunta, a 674, que Allan Kardec perguntou: a necessidade do trabalho é lei da natureza? E os espíritos superiores respondem: o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos, né? Então, quando nós desenvolvemos o nosso trabalho, né, a cada vez mais nós trabalhamos mais na medida em que a gente se instruir do que realmente é o trabalho. O trabalho não é só o trabalho profissional de manutenção material que a gente tem, né? Essa é uma parte. Mas mesmo o trabalho profissional, ele produz o nosso desenvolvimento intelectual. Com o desenvolvimento intelectual, nós podemos galgar, descobrir, ajudar mais pessoas, não é? Então, quem trabalha, por exemplo, com pesquisa na área médica, é um trabalho profissional, recebe o seu salário, mas junto com isso, há o ganho que toda a humanidade vai ter com as descobertas, com as vacinas, com os tratamentos, a medicação, tudo aquilo que pode decorrer dessas pesquisas, né? Assim como em todos os outros campos da nossa vida, né, as descobertas, os avanços, né, fazem parte, como salutar sempre que for voltado para o bem. Mas muitas vezes a gente tenta se esquivar um pouquinho do trabalho, tanto do trabalho profissional, às vezes, quanto daquele trabalho de desenvolvimento intelectual, de desenvolvimento espiritual, né? Quando a gente estuda, é um trabalho. Quando a gente quer estudar, por exemplo, a doutrina espírita, para entender como é que a gente pode se melhorar moralmente, é um trabalho. E muitas vezes a gente tenta burlar um pouquinho, né? Ah, mas não é tanto assim. E aí eu trouxe uma imagem que ela, para mim, ela é bem impactante, né? Então, vamos imaginar que nós temos os nossos obstáculos a serem vencidos, as provas que nós temos que suportar. E aí, às vezes, a gente acha que está muito pesado. Aí a gente dá uma lapidadinha, né? Essa parte eu não preciso me preocupar muito em deixar de ser egoísta. Não, um pouco só tá bom, né? Já numa existência, não precisa ser tudo. Às vezes a gente brinca, né? Não precisa corrigir tudo numa encarnação só, né? E a gente faz isso, diminui um pouquinho, né? Mais adiante a gente tira mais um pouco. E quando nos é exigido o conhecimento, a evolução,
a gente não está pronto. Porque justamente a gente pulou algumas etapas. Né? Então, quem conseguiu ir suportando, segue. E quem buscou atalhos, tem que refazer. Temos que começar tudo de novo. O trabalho é uma lei da natureza da qual ninguém pode se esquivar sem se prejudicar, pois é por meio dele que o homem desenvolve a sua inteligência e aperfeiçoa suas faculdades físicas e espirituais. Né? Então a gente vai ver na reflexão de hoje que o trabalho ele não está de graça. Deus pensou que a gente não ia ter o que fazer e resolveu que a gente... Vamos trabalhar, vamos fazer o pessoal trabalhar. Não. O trabalho tem inúmeros objetivos que às vezes a gente não vislumbra. Muitas vezes a gente fica com aquela questão do trabalho profissional. Estou iniciando a vida, estou iniciando a família, daí tem que comprar casa, daí vou trocar o carro. E a gente acaba se vinculando a esse tipo de trabalho que só nos compensa pelo material. Né? Mas não é para isso que a gente está aqui. A parte material é importante, sim, porque tendo uma vida digna, nós conseguimos ajudar os demais. Nós conseguimos nos desenvolver intelectualmente, e moralmente e espiritualmente, e ajudar os nossos irmãos. Assim como nós somos ajudados, não é só a gente que ajuda. Né? Nós somos muito ajudados. Por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, não é só o trabalho material, para o nosso sustento material. Né? Toda ocupação é útil. Vir aqui, aprender um pouquinho, refletir sobre os ensinamentos de Jesus é um trabalho também. Porque nós estamos nos colocando à disposição para a melhoria do nosso desenvolvimento espiritual e moral. Faz com que a gente reflita sobre muitos aspectos da nossa vida. E que às vezes a gente não dá o devido valor. No Evangelho de João, nós temos aquela célebre frase que Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E esse trabalho de ajudar as pessoas, de caridade, de conversar, de passar os ensinamentos, de ajudar os doentes com a sua bênção, com um passe, com uma conversa, amparando, isso tudo é trabalho. E que a gente não computa dessa forma. Continuando, todas essas questões são do Livro dos Espíritos, tá, pessoal? Porque o trabalho se impõe ao homem por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que o seu alimento, a sua segurança e o seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade.
Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação. Mas sempre é um trabalho. Então, muitas vezes, nós não temos capacidade física de um trabalho mais braçal. Mas aí nós temos o trabalho da inteligência, ou do estudo, ou da pesquisa, que nós podemos fazer. Então, o alimento, a segurança e o bem-estar dependem do nosso trabalho. Então, nada é ao acaso. Nada é ao acaso. Porque nós buscando o alimento, a moradia, o bem-estar, a saúde, a segurança, nós estaremos nos desenvolvendo. Quando a gente chega à idade adulta e inicia as atividades por responsabilidade de manter uma família, né? Então você já vai ter a família, nós vamos falar daqui um pouco também, você já vai ter a família que vai proporcionar também um desenvolvimento. Porque quando nós reencarnamos na família A, é porque nós temos harmonizações e entendimentos para serem feitos. Né? Então, nós nos desenvolvemos intelectualmente com o trabalho, porque a gente precisa trazer comida, a gente precisa pagar o aluguel. E dentro da família e dentro do local de trabalho, nós aprendemos a nos harmonizar com as diversas pessoas que estão com a gente. E esse é o grande ensinamento, que é quando a gente reflete sobre o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a humildade, a caridade. Quando a gente chega no nosso local de trabalho e tem alguém tristonho, né? Às vezes a gente faz de conta que não percebe. Faz. Mas qual é o nosso papel? Amparar, ajudar, conversar, caridade moral, que é uma das coisas que nós viemos aprender aqui. A depuração do espírito só é alcançada pelo trabalho. A evolução se processa através do trabalho. O trabalho é uma necessidade, é um meio de desenvolver a inteligência do ser humano e uma forma dele participar na obra de Deus. Então, quando nós falamos da obra de Deus, nós não estamos falando em comprar a casa, em comprar o carro, né? Nós estamos falando no nosso desenvolvimento, no nosso aperfeiçoamento. Não basta somente ajudar, é preciso dar trabalho ao indivíduo e também orientar-lhe para que ele possa se conscientizar de que o trabalho é que vai fazê-lo evoluir. Nesta ação está o ponto de partida para a aquisição do fim, que é a perfeição. Então, quando nós temos os filhos numa idade antes da adolescência, a gente coloca, na minha época pelo menos, né? Vai no futebol, vai no balé, vai estudar inglês ou uma outra língua, vai fazer algum reforço de algum conhecimento da escola, né? Isso tudo é trabalho. Isso tudo ajuda ao desenvolvimento deles, tanto na parte do corpo físico, com esportes, com ocupação da mente sadia, né? E o reforço dos conhecimentos
escolares. Né? Então, por isso é que diz, é preciso dar trabalho ao indivíduo, lembrando sempre do que a gente está tratando como trabalho. Né? Agora eu vou contar uma historinha, possivelmente alguns de vocês conhecem, a historinha da vaca e do precipício. E aí tem um quadrinho aqui, uma plaquinha que diz: o fim de algo pode ser o começo de outra coisa muito melhor. Né? Então essa historinha da vaquinha, então diz a história que um sábio passeava pelo campo com o seu discípulo e eles se depararam com uma casa de madeira, assim, bastante humilde. A família que lá morava, mal vestida, dava bem mostras que estavam tendo uma vida bem miserável. E aí eles pararam para conversar e o homem, né, o senhor da família, disse: olha, a gente tem uma vaquinha. E aí essa vaquinha a gente tira o leite, vai na vila, vende o que dá para pegar em troca. É assim que a gente vive. Aí o sábio e o seu discípulo saem. Né? A uma certa distância, o sábio diz para o discípulo: empurra a vaquinha no precipício. Né? Naquela época, o discípulo obedeceu, mas ficou indignado. Ficou indignado porque ele não entendia como que o sábio tinha ficado tão malvado. A única coisa que sustentava a família era aquela vaquinha, e ele pede para empurrar no precipício. Mas não perguntou nada, fez, e lá se foram. Alguns anos depois, esse discípulo voltou àquela região, e durante esse tempo todo ele sempre pensava, né, como é que está essa família, o que aconteceu? E aí, quando ele teve a oportunidade de retornar, ele voltou lá e ele se deparou com uma outra realidade. Uma casa bonita, reconheceu que era a mesma família, bem vestidos, né, com plantação, com criação de animais. E aí ele parou lá e disse: olha, que bom ver vocês assim. Eu estive aqui uma outra vez e vocês estavam numa outra situação bem caótica, né? E aí ele pergunta o que aconteceu para terem mudado tanto. E ele diz assim: quando nossa vaquinha, que nos fornecia tudo, caiu de um penhasco e morreu, fomos obrigados a fazer outras coisas, a desenvolver outras habilidades que nunca tínhamos imaginado possuir. Desta forma, começamos a prosperar e a nossa vida mudou. Né? Então, nem tudo o que a gente acha que é o fim, é o fim. Pode ser o fim de uma etapa e o começo de uma outra etapa. Às vezes a gente tem que sair do nosso caminho, da nossa segurança, para perceber qual a capacidade que a gente tem, o quanto ainda a gente pode se desenvolver. Né? E esse senhor, com a sua família, então, melhor alimentados, todos trabalhando com o mesmo objetivo, unidos, né? Eles estão, além da atividade material, desenvolvendo a convivência, a harmonia, o entendimento, o perdão, a tolerância, porque sem isso a gente não consegue conviver. Não é? Então essa é a história da vaquinha, e muitas vezes vale a pena a gente
começar outras atividades, porque a gente tem capacidade sim. Né? Porque prover a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais, é bem comum a gente dizer que os animais não precisam fazer nada e eles ganham, né? Os pássaros não trabalham, não plantam, e eles sempre têm alimento. A gente tem essa fala, e agora nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Tudo em a natureza trabalha. Como tu, trabalham os animais. Mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Né? Então, eles buscam alimento, segurança. João de Barro faz a casinha dele para poder ter a sua família. Daí vem que o do homem visa duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Então, o homem, ele tem dois objetivos: a conservação do corpo e o desenvolvimento da capacidade de pensar, se compararmos com os animais. Quando eu digo que o trabalho dos animais se centra no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador. E assim, o trabalho que executam também concorre para a execução do objetivo final da natureza, se bem que quase nunca nós descobrimos o resultado imediato. Então vamos entender isso pensando nas abelhas. As abelhas colhendo o pólen, que é o alimento deles. O objetivo delas é esse, o pólen. Quando eles saem da flor, até da flor, até chegar onde eles vão depositar o pólen, eles derrubam 80% desse pólen que está aqui. E com isso vai polinizando o feijão, o soja, as árvores. Então, para a abelha, o trabalho é buscar comida. Mas nesse buscar comida, elas trabalham na obra do Criador. Né? Então, todo mundo trabalha. Todos na natureza trabalham. Em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar. A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são as necessidades, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício ao invés de um benefício. Então, quando a gente vai se despedir de alguém que desencarnou e a gente diz, agora descanse em paz, né? Ou uma pessoa que ficou bastante tempo doente, a gente diz, agora descansou. O corpo, sim. Mas o espírito não precisa de descanso. Né? E quando os espíritos galgam mundos mais aperfeiçoados, não há necessidade do trabalho para alimentação, para roupa, né? Mas há o trabalho da caridade, há o trabalho de atenção aos mundos inferiores, como o nosso.
É esse o trabalho deles. Não é um trabalho material, mas ele existe. Não há ociosidade no universo e nem existe paraíso na inatividade. Eles ficam aflitos querendo trabalhar. Nós temos 2 livros do André Luiz, que da série A Vida no Plano Espiritual. Então, no livro Nosso Lar, no capítulo 27, que se chama O Trabalho Enfim, porque ele passou os 26 capítulos anteriores tentando trabalhar. Quem assistiu ao filme deve lembrar, e quem leu o livro também, né? Então, o tempo todo ele queria trabalhar, né? E aí diz assim, André Luiz inicia o trabalho de auxiliar na limpeza de vômitos de substâncias negras e fétidas, né? Então, lá nas câmaras de retificação, ele, quando encarnado, ele foi um médico. Mas lá, a medicina é diferente. E ele começou o trabalho limpando o chão, né? E aí ele foi avançando no trabalho. E foi a melhor coisa quando ele recebeu essa oportunidade de trabalho. No capítulo 32, fala da veneranda e diz, a ministra veneranda, que possui o maior número de bônus hora, 1 milhão de horas de trabalho, 200 anos de atividade, né? Então, a atividade que você desenvolve lá, que está de acordo com a tua evolução, ela vai contando em bônus hora, e aí você pode ter oportunidade, por exemplo, de acordo com a bônus hora, em trazer uma comunicação através de uma casa espírita para algum familiar, né? Ou até fazer uma visita a alguns queridos que continuam encarnados, ou interceder por alguém que desencarnou e está em dificuldade. Ela pode usar, né, desse benefício das horas que trabalhou. No livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 14, o trabalho feito na casa transitória, que pode se deslocar até as regiões umbralinas, é de auxílio e caridade, né? Então, recebendo aqueles que desencarnam, que já se encontram no estágio que eles podem ser iniciado o trabalho de passe, de água fluidificada, né? Para que eles comecem a entender o desencarne, a vida depois da morte do corpo físico, né? E a continuidade da nossa existência. E no capítulo 17, rogativa singular, temos: avisaram-me de que a divina bondade me concedeu ingresso em colônia de trabalho santificador, a fim de prosseguir em meus serviços de elevação. Né? Então, quanto menos material, mais espiritual o nosso trabalho. Caridade, aprender a diminuir o impacto das nossas imperfeições, né? Fortalecer as nossas virtudes. Buda também dizia, nossa tarefa é descobrir o nosso trabalho e então, com todo o coração, dedicar-nos a ele. Emmanuel, a luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. Bezerra de Menezes, ensina-nos a trabalhar mais e a produzir mais, a fim de conquistarmos recursos maiores, tanto quanto nos seja
possível receber, concede-nos mais trabalho para sermos mais úteis. E às vezes a gente fica pensando, mas será que eu vou pedir mais trabalho? Já não tem que chega, né? Mas é um outro trabalho, não é o material. E a Joana de Ângeles nos diz: o trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Né? Então, vamos trabalhar. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Do plano material, talvez. Não é? Porém, da obrigação de tornar-se útil conforme aos meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que é trabalho. O que também é trabalho. Então, nós podemos reencarnar, eventualmente, numa família que tenha posses materiais e que a gente não precise trabalhar para ter o recurso material. Uma parte. A outra parte do trabalho útil, nós não estamos dispensados. E principalmente pela condição que a gente vai ter, maior é a nossa obrigação de ajudar os nossos irmãos. Né? Então, eu não preciso dispor de todo o meu tempo para trabalhar no material, para ter dinheiro, para comer. Ok, então você tem mais tempo para ajudar. Trabalhos voluntários ou não voluntários, compromissos realmente, né, aceitos, que visem a ajuda às pessoas. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporcionam o adiantamento que lhe foi feito. Então, recebeu mais bens materiais, proporcionalmente, vai poder dispor de mais tempo para praticar o bem. Não é mais aquele trabalho tanto que a gente pensava quando começou, né? O nosso trabalho é o material, mas principalmente é o nosso trabalho espiritual, mental, que precisamos fazer. Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil. Deus é justo e só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto vive a expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil, de acordo com as suas faculdades. Então, Deus é justo e só condena. Essa expressão, o só condena, a gente tem que ter um bom entendimento, né? Primeiro, porque isso foi escrito lá em 1855, 56, 57. E segundo, porque Deus não castiga ninguém. Nós mesmos é que colhemos o que nós semeamos. Né? Então, se eu não trabalho porque eu não quero trabalhar e vivo sendo sustentada pelos outros, em algum momento desta existência ou das próximas, eu vou ter que reparar isso.
né? Então, Deus é sempre justo. Respeita a minha escolha de não trabalhar, por exemplo, de viver parasitando. Ok, mas em algum momento essa conta chega, porque eu semeei. Pode não ser nessa existência, mas nas próximas, sim, nós vamos sempre fazer a nossa colheita. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Certamente. Do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para os seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, nessa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência, se esquece na vossa sociedade atual. Então, esse item, ele precisa também ser bem entendido. Assim como os filhos trabalham, os pais trabalham para o sustento dos filhos, com o avanço da idade, os filhos também, se os pais não tiverem garantido a sua subsistência, é responsabilidade, sim, dos filhos. Né? Com a configuração que nós temos hoje, por exemplo, com menos filhos na família, a mulher no mercado de trabalho, os casais tendo filhos bem mais tarde, né? Então isso traz algumas complicações. Antigamente, as mulheres ficavam em casa, então sempre tinha a avó, a mãe, a sogra, aquela tia que não casou, que moravam junto com a família. A minha avó morou na nossa casa junto com a gente o tempo todo, que eu me lembro de ser gente, né? Então, só que a minha mãe trabalhava em casa. Era possível. Hoje essa realidade está um pouco diferente. Então, por isso é que você tem lugares que fazem esse cuidado. Né? Mas, de qualquer forma, é a responsabilidade dos filhos. Né? Também, quando fala aqui em amor filial e amor paterno, afeição recíproca. Eu trouxe umas imagens aqui. Claro, a primeira família, né? No centro. E as demais a gente pode dizer que é tipo foto de propaganda de margarina, né? Família feliz e tal. Não é bem assim que acontece. A realidade não é bem assim. Mas é importante que a gente tenha em mente que nós nascemos em determinado núcleo familiar porque nós precisamos nos harmonizar para um dia ficar assim. Como eu falei antes, a gente semeia, em algum momento a gente colhe. Se eu tenho que me harmonizar com alguém por uma coisa muito séria, aonde que essa pessoa vai aparecer? Na minha família. Se eu tenho um ajuste de conta para fazer, né, de uma situação, às vezes, de algumas encarnações atrás, uma situação muito séria, vai vir na família. Né? Não adianta assim, eu tenho uma situação muito séria para resolver e eu vou conhecer a pessoa quando eu tiver 80 anos. Não dá mais nem tempo de tentar harmonizar, entender, perdoar, tolerar. Né? Então, na nossa família nós temos espíritos
neutros, espíritos bem afins, que são aqueles que a gente tem uma maior afinidade, e normalmente na nossa família sempre vem alguns bem afins para nos ajudarem. Vou usar como, né, uma pessoa a responsável, para nos ajudarem nas provas que a gente vai ter com aqueles espíritos desafetos que vão vir na nossa família. Né? E é para isso que a gente veio, para acertar essas contas, para fazer essa harmonização. E aí a gente seguir. Porque quando a gente faz essa harmonização, a gente trabalha o orgulho, a vaidade, o egoísmo, as nossas imperfeições mais pesadas. Porque muitas das nossas intrigas são iniciadas ou fortalecidas porque a gente não aceita dizer que errou. Porque a gente não aceita não ter a última palavra. Né? Então, quando a gente começa a trabalhar na nossa família, buscando a tolerância, o perdão, a gente vai harmonizando e em algum momento a gente vai virar família Margarina. Né? Nós vamos nos entendendo e compreendendo que todos nós temos imperfeições e que precisamos nos perdoar, nos tolerar e principalmente nos ajudar. Né? Se eu sei que o meu irmão tem alguma dificuldade, por que eu vou provocar? Eu vou ajudar. Mas às vezes a gente provoca só para ver, né, no que vai dar. Mas vamos avançando, estamos aprendendo. Indo para a segunda parte, que é menos longa que a primeira, tá, pessoal? O limite do trabalho e o repouso. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Qual o limite do trabalho? O limite das nossas forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Quando a gente fala em reparação das forças do corpo e da mente também, né? O repouso, a gente precisa ter em mente que para eu descansar, eu não preciso cometer atos que venham a prejudicar a minha evolução. Por exemplo, não, então, aquela coisa do sextou. Sextou, então hoje à noite eu tenho que beber. Porque essa semana eu tive muito trabalho, essa semana me incomodei demais, eu mereço. Né? Eu fico arrepiada quando eu vejo aquele sextou, porque normalmente querem falar, se referem, né, a algumas festas e que podem trazer um prejuízo muito maior do que o repouso que se pensava. A reparação das forças, ela pode ser feita com qualquer atividade diferente daquela nossa profissional. Eu coloquei algumas só imagens, né? Um trabalho manual, ouvir música, orar, cuidar das flores, das plantas, ler, cozinhar, caminhar, assistir um filme. Tudo isso nos traz o refazimento das nossas energias. Né? Até porque para eu ir para a balada, eu vou voltar pior. Que não vou dormir direito, eu vou estar com a cabeça meia
fora de prumo, né? Então, qualquer atividade que a gente goste, pintura, escultura, qualquer atividade manual que nos tire o foco daquele trabalho profissional, ele refaz as nossas energias, né? Eu não preciso beber, nem comer em excesso, nem fazer outras loucuras no trânsito, com o carro. Todo fim de semana eu tenho que viajar, porque não há necessidade, né? E isso tudo aqui ajuda na nossa elevação. Quando a gente fala em ouvir música, é música. Né? Não é algumas coisas que às vezes tocam por aí. É música, né? Que eleva o nosso pensamento e a nossa conexão com Deus. Que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que imponha aos seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus, né? Então é falta de respeito, é falta de consideração e é semeadura errada. A gente sempre tem que ter isso bem claro. Quando eu ajo dessa forma, prejudicando alguém, no momento eu posso me sentir superior, mas a sementinha já foi. Em algum momento ela brota e eu vou ter que colher. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com suas forças. Mas, que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Falamos da família antes, falamos dos filhos, né? Não tendo família, a sociedade deve fazer as vezes. É a lei da caridade. Isso a gente conhece, né? Várias famílias que acolhem pessoas de mais idade, incapacitadas para o trabalho e impossibilitadas de ficar sozinhas, morando sozinhas, né? E isso é caridade. Às vezes é um vizinho, é alguém que sempre morou na redondeza e que algumas pessoas se dispõem a dar esse conforto. Há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos também à educação moral dos livros, mas sim aquela que consiste na arte de formar o caráter. Aquela educação que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias corrente da população, sem princípios, sem freios e entregues a seus próprios espantar as consequências desastrosas que daí decorrem, né? Então, a educação é o principal elemento que precisa ser trabalhado. A educação moral, quando trata das virtudes e do combate às imperfeições. E muito preocupa, sim, quando nós temos algumas gerações chegando, ou já estando, né, e que não receberam essa educação de valores, principalmente dentro da família, né?
a doutrina espírita, daí já é uma palestra à parte, né? Mas ela trabalha muito na responsabilidade dos pais pelo futuro dos filhos. Porque às vezes é melhor você ser um pouco mais rígido quando pequenos, ensinando os limites e o que se deve valorizar, quais são os verdadeiros valores, porque depois, mais tarde, fica muito mais difícil, né? E quando a gente desencarnar, é a sementinha que a gente semeou e que lá a gente vai avaliar, né? Vai ter que colher e entender que nem sempre a gente conseguiu fazer aquilo que era necessário. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo aquilo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. E o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Lembremos sempre que Deus a todos ampara, mas a caminhada, os passos, a busca é por nossa conta. É preciso trabalho para alcançar o fruto desejado, principalmente os frutos que saciam a sede da alma. Você é o criador do seu próprio destino. É preciso saber o que se busca e por qual porta desejamos entrar. Nossa vontade e o nosso trabalho é que nos conduzirá onde queremos chegar. Encerrando então, a lei do trabalho é a lei da vida, porque a vida é eterna, o espírito é imortal e o trabalho é infinito. Então, pessoal, muito obrigada, que a gente saia entendendo que aquilo que a gente chama de trabalho não é só o trabalho material, mas nós temos um trabalho bem maior que compete a gente fazer. Muito obrigada. Muito obrigada. Com certeza, tamanhas reflexões da noite de hoje. Sairemos daqui melhores do que nós entramos. E vamos passar agora para o segundo momento da noite. Então vamos abaixar as luzes para que possamos receber a energia dos espíritos benfeitores através do passe. E eu convido aos trabalhadores da casa para que possam auxiliar neste momento. E todos nós que possamos fechar os olhos para receber esse bálsamo da espiritualidade. Fazemos isso pedindo aos espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho. Amparai-nos nas provas desta vida. Dai-nos a força de sofrê-las sem lamentações. Desviai-nos os maus pensamentos e fazei que nenhum tenham acessos e tentem nos induzir ao mal. Esclarecei a nossa consciência sobre os nossos próprios defeitos e tira-nos dos olhos o véu do orgulho, que poderia impedir-nos de percebê-los e de confessá-los a nós mesmos. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim e por nós todos,
Espíritos protetores, que vos interessais por nós, fazei que nos tornamos dignos da vossa benevolência. Vós conheceis as nossas necessidades e que elas sejam satisfeitas segundo a bondade de Deus. Meu querido Deus, permiti que os bons espíritos que nos assistem possam ajudar-nos quando nós nos acharmos em dificuldades e ampara-nos nas nossas vacilações. Senhor, que eles nos inspirem a fé, a esperança e a caridade, que seja um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Enfim, Senhor, fazei que nós neles encontremos a força que nos faltar nas provas da vida e para que possamos resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. Espíritos amados, anjos guardiões, vós a quem Deus na sua infinita misericórdia permite velarem pelos homens, sede o nosso amparo nas provas desta vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspira-nos na senda do bem. Detém-nos no declive do mal. Que a vossa influência impregne em nossas almas. Fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e também participe das nossas alegrias. E a vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me. Muito obrigada. Que assim seja. Dessa forma, nós agradecemos a presença de todos e desejamos uma boa noite.